Olá, amigos e amigas do canal, tudo bem? Meu nome é Marcos Póvoa. Estou fazendo uma série de vídeos chamada Jornada do Investidor para ajudar você que não investe em renda variável para abrir os seus olhos. Por quê? Porque nós temos hoje taxas de juros no mercado muito baixas. As aplicações estão pagando muito pouco. Então, hoje em dia, você tem que correr riscos. Você, para rentabilizar seu patrimônio, querer ter uma aposentadoria com valores acima da média, você precisa arriscar. Mas para arriscar, você precisa ter conhecimento, tá? No vídeo passado, na Jornada do Investidor, eu tinha falado sobre duas metodologias que você tem que escolher para entrar no mercado de ações, tá? Existem duas metodologias. Metodologia que é a análise fundamentalista e a outra metodologia que é análise gráfica, tá? Dentre esses 13 anos que eu invisto na bolsa, eu acabei percebendo que para mim, fazia mais sentido seguir a análise gráfica. Só que não é essa análise gráfica que normalmente as pessoas acabam ensinando para as pessoas, que é fazer compras e vendas no mesmo dia, ou comprar num dia e vender daqui 2 dias, 3 dias. Não, tá? Não. Por quê? Por que eu penso assim? Porque eu começava a olhar os gráficos de várias ações e eu percebia movimentações assim de 200% de valorização em, sei lá, um ano e meio, um ano e meio. E aí eu ficava pensando, por que eu vou entrar, comprar ações para vender daqui 3 dias, 5 dias, para eu tentar buscar aí, sei lá, 3%, 5%, sendo que em um ano ou um ano e meio ela poderia me dar uma rentabilidade de 100%, 150%, 200%. Então, isso começou a não fazer sentido para mim. E a partir daí, eu comecei a estudar a análise gráfica em cima de padrões de longo prazo. E aí foi que eu percebi que eu comecei a ter consistência nos meus investimentos de longo prazo, procurando um time melhor para me posicionar para o médio prazo. Médio prazo, quando eu falo, é entrar no investimento e eu vender daqui a alguns meses, daqui, sei lá, 4 meses, 6 meses. E no longo prazo, para mim, seria na faixa de 1 ano até 2 anos, por aí, mais ou menos. Tá? Então, olhando com esse enfoque, eu percebi que me tomava menos tempo, eu tinha menos trabalho e eu percebi que eu tive uma grande assertividade utilizando análise gráfica desta forma. Tá? Então, nesse vídeo agora, eu vou falar sobre como o preço de uma ação se movimenta. Existem padrões e por isso que existe análise gráfica, porque foi constatado que existem vários padrões que os preços sempre fazem a mesma coisa. Tá? E isso serve não para o mercado de ações apenas, serve para qualquer renda variável. O que é renda variável? É o mercado de dólar. O mercado de dólar sempre não está valorizando, desvalorizando, então é renda variável. Fundos imobiliários. Quando você compra um fundo imobiliário, você compra uma cota de um fundo, esse fundo também ele está variando para cima e para baixo. Aquilo ali é renda variável. Muita gente acha que não, mas é muito, renda variável forte, tá? Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário e ela se desvalorizar daqui a alguns meses, tá? Outra coisa também, criptomoedas também, bitcoins também existem negociações no mercado, é uma renda variável, então tudo que é negociado no mercado e que varia o preço é renda variável, tá? Então essa movimentação do preço, ela é igual em todas as rendas variáveis. Sabe por quê? Porque quem faz essa movimentação, quem compra e quem vende uma ação, quem compra ou vende uma criptomoeda, quem compra e vende o dólar, são pessoas. E as pessoas que provocam a movimentação. E essa movimentação, ela
é igual em todos os mercados, tá? Principalmente quando você analisa um gráfico no longo prazo. Você percebe claramente que tipo de tendência aquela ação está indo, qual direção que o preço está indo. Por isso que eu prefiro análise gráfica. Ela, para mim, é mais objetiva, porque eu enxergo o que o preço está fazendo. Eu enxergo o que o preço está fazendo. Então, eu vou me posicionar na direção que o preço está andando. Eu quero comprar baixo e vender caro. Então, eu olho o gráfico, percebo a tendência de longo prazo e me posiciono em pontos, compro ações em determinados pontos, onde eu percebo que dentro daquela sequência de longo prazo, a partir daquele momento ele vai reagir, o preço vai começar a subir novamente. Tá? Então, eu vou mostrar para você nesse vídeo como que funciona mais ou menos a movimentação de um preço de uma ação. Tá? Deixa eu colocar na tela aqui para vocês essa transparência aqui, esse slide, que aqui, por exemplo, nesse desenho, é a movimentação de um preço, quando o preço está ascendente no longo prazo. Perceba que eu tenho uma linha preta, que ele vai movimentando para cima, depois ele cai numa linha vermelha, depois movimenta de novo numa linha preta e faz um novo topo, um valor maior que os valores passados. E aí, quando ele cai menos do que nessa região aqui. Então, toda vez que ele vai avançando no longo prazo aqui, os preços vão subindo. Então, essa tendência aqui que eu busco para enxergar naquelas ações e tento me posicionar em alguns momentos nestas tendências aqui, tá? Isso aqui é uma tendência de longo prazo, tá? Agora, se eu fizer isso aqui, se eu passar para esse novo slide aqui, esse segundo slide aqui, significa o quê? Quando eu falo em tendência, significa o quê? São semanas seguidas, tá? Semanas seguidas que o preço vai avançando. E terão semanas que o preço vai cair. E vai acontecer sempre. E você pode esquecer, porque ele não vai em linha reta. Você pode esquecer. Por isso que chama renda variável. Então, não entre achando na renda variável que você vai ter o capital constante subindo o tempo todo. Como falei no vídeo anterior. Se você ficar grudado na tela do computador, vendo a cotação, você vai ficar maluco. Porque o seu preço vai para cima e vai para baixo. Aí, se uma hora estou rico, outra hora estou pobre. Estou rico, estou pobre. Estou rico, estou pobre. Não é assim que funciona. Tá? Então, você tem que ter ciência que não é renda fixa, que sobe um pouquinho todo dia. Essa aqui varia. Só que ela varia de uma forma que ela não tem um patamar pré-determinado. Na renda fixa, hoje eu vou ganhar 2,25% ao ano no Tesouro Selic. Certo? Se eu comprar uma ação, ela pode subir 10%, 20%, 30%, 40%. Ela pode cair também 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Por isso que é importante você saber o que está fazendo. Tá? Mas eu prefiro me expor a esse risco, porque eu sei que, estudando, eu tento identificar tendências de longo prazo e ter grandes valorizações, onde a renda fixa não vai me dar. Tá? Então, o que eu falo aqui é o seguinte, o que eu coloquei aqui? Se eu tenho movimentos maiores aqui, essa linha preta que está subindo, dentro dessa linha preta, eu tenho movimentações menores. Isso significa o quê? Vamos supor que, para formar essa linha preta aqui, essa linha preta, eu precisou de 5 semanas. Então, o preço veio aos poucos subindo. 5 semanas subindo. Só que durante essas 5 semanas ele cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Então, seria essas linhas vermelhas dentro dessa linha maior aqui, que é a preta. Tá? Então, por isso que durante um dia, você vai ver a ação primeiro valorizando, às vezes, está valorizando 5%. Já no período daqui 2 horas, ela está só valorizando 2%. Daqui a pouco ela está valorizando 4%, daqui a pouco ela está valorizando 1,5%, daqui a pouco ela está valorizando 4% de novo, depois 5%. Porque ela muda o preço durante o dia.
porque existem pessoas comprando e existem pessoas vendendo. Tem hora que tem mais gente comprando, aí o preço sobe. Tem hora que tem mais gente vendendo, o preço cai. Então, essa sequência em vermelho aqui é uma variação dentro de vários dias, tá? E essa preta aqui é uma grande variação de algumas semanas. Quando eu olho com a lupa e olho esse tracejado vermelho aqui, eu percebo que o preço vai ficando mais errático, tá? Ele fica em tendência, uma certa tendência, que nem esse aqui, mas ele vai ficando errático. E você vai ficando confuso. Se você tem que comprar, você tem que vender. Será? Parece que agora vai começar a cair. Agora parece que vai começar a subir. Tá? Então, quando eu tento seguir a linha preta, que é semanas seguidas, olhando uma vez por semana, tá? Olhando o gráfico uma vez por semana e vejo, ó, naquela semana, aquela ação subiu 10%. Na segunda semana, só caiu 2%. Então, eu penso, pô, na primeira subiu 10%, eu tive muito mais força para subir. Na hora de cair, ele só caiu 2%. Beleza? Mantenho minha posição. Na próxima semana, ele sobe 3%. Então, ele está normalmente acabando ficando mais ascendente o preço, né? Sempre subindo no longo prazo. Tá? Então, é mais fácil acompanhar o preço dessa forma. E quando eu vou olhar mais de perto, tentando comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, em poucos dias, toda hora eu tenho que estar em cima do mercado e eu não vou ter tempo para isso. E falo para vocês, é muito, mas muito mais complicado. Ok? Agora vamos aqui para o próximo slide aqui, que é o seguinte. Se eu falei para vocês que essa linha preta são semanas, o preço está subindo semanalmente, né, durante várias semanas seguidas, tá? E depois tem várias semanas que ele cai e eu percebo que é uma trajetória ascendente de preços no longo prazo, quando existe uma queda do preço nessa parte vermelha aqui, ó, eu fico olhando o gráfico e vejo ele está numa tendência de alta de longo prazo. O preço, de tempos em tempos, ele está renovando as suas máximas, tá? Então, o que eu faço? Quando ele cai aqui, e eu falo para vocês, quando uma boa empresa tem uma desvalorização mais forte das suas ações, é momento de comprar. Então, quando o preço cai, quando eu percebo que o preço começa a ter sinais que ele vai começar a subir novamente, fazer essa linha preta novamente, aí eu tento comprar, tá? E aí eu tento levar o máximo que eu posso, até chegar lá em cima, quando eu perceber uma fraqueza e o preço começar a perder força, eu tento vender, tá? Então, olhando dessa forma, onde tem essas setas azuis aqui, é onde eu penso em comprar uma ação, tá? Penso em comprar uma ação para o médio prazo ou para o longo prazo. Eu vou olhar o gráfico e vou analisar o que eu irei fazer, tá? Então, é uma movimentação de zigue-zague ascendente. Tá vendo que de tempos em tempos eu tenho topos maiores, né? Então, o que significa o quê? Eu tenho preços maiores no longo prazo daquela empresa. Então, eu estou com a empresa aqui, Banco do Brasil, comprei ações do Banco do Brasil. Aqui eu tenho um patamar de preço, daqui várias semanas seguidas ele já está aqui, depois ele cai, depois várias semanas seguidas ele está lá em cima de novo, está mais acima do valor aqui de semanas passadas. Então, é isso que eu quero ver numa tendência gráfica, numa tendência de preço de longo prazo. Tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma outra característica, que é isso aqui, ó. Eu tenho um movimento de barra preta aqui, ó, subindo, e aí tem horas que o preço começa a ficar errático e ficar andando de lado, assim. Vai ficando de lado, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Tá vendo que ele não sobe mais? Ele vai ficando assim. E tem muitas pessoas que ficam impacientes com essa movimentação, que gostaria que o preço não parasse de subir, tá? Mas existe essa característica, que é o quê? Uma acumulação do preço. Ele vem subindo aqui, ó, aqui de baixo, e daqui a pouco ele começa a travar. Aí vamos supor que ele vem aqui, para, aí ele cai, sobe, para nesse topo, cai novamente,
sobe, para nesse topo novamente, cai novamente. Então, ele fica dentro de um range de preço, de uma faixa de preço. E isso não necessariamente é ruim, porque o que a gente percebe é que os investidores, os grandes investidores, as pessoas que fazem efetivamente fazer o preço de uma ação subir, não somos nós. Não é uma pessoa física normal que tem 100 mil, 200 mil, que tem 1 milhão, 5 milhões, não vai movimentar um tipo de ação que nem o Banco do Brasil. São os grandes investidores do Brasil e do mundo, bilionários. Eles é que vão conseguir movimentar o preço e elevar o preço lá para cima. Se o preço fica travado em uma região aqui, eu sempre olho dessa forma. Eu tenho um movimento aqui de subida e o preço ele começa a travar dentro de um range. É como se ele estivesse guardando energias para que os compradores tivessem tanta força depois de ficar semanas aqui, sem ultrapassar essa faixa de preço, ele conseguisse nessa linha azul aqui, Então significa o quê? Se tinha pessoas nessa região de topo aqui, que pegavam e vendia suas ações, e o preço caía, e aqui tinha compradores que não deixavam cair abaixo disso aqui, comprava aqui embaixo, sempre na região aqui de baixo, e aqui em cima, sempre vendedores que vendiam suas ações, vai ter um momento que quem vendia nesse topo desse retângulo aqui, uma hora ele não aguenta a pressão de muita gente comprando mais do que pessoas que estavam vendendo. O normal era cair aqui novamente. Só que a força foi tão grande a partir desse momento aqui, que ele rompe essa região que demorou semanas a ser formada, tá? E que os compradores não conseguiam fazer o preço ultrapassar aquele patamar de preço. Então, vamos supor que esse patamar de preço seja R$50. Não passava a faixa de R$50. 50, 51, 50, 51, não passava de preço. Mas chegou numa determinada semana que teve tanta força que ultrapassou e foi para os 52, 53, 54, 55. Isso quer dizer que, a partir de agora, o preço vai voltar para o seu movimento de alta de longo prazo. Por quê? Porque mostra que os compradores tomaram conta daquela ação. Significa o quê? As ações que estavam na faixa de R$50 não vai estar mais, porque apareceu tanta gente comprando, que todo mundo que vendia na faixa dos R$50 não conseguiu mais vender, segurar o preço naquele patamar de R$50. Não conseguiu segurar e vender, fazendo com que o mercado caísse. Tá? Entrou muito mais compradores naquela região ali e o mercado sobe com força. Então, isso aqui é um outro padrão que acontece na análise gráfica. Tá? Agora, veja isso aqui. E é isso que eu peço para todo mundo ficar atento e tomar muito cuidado. Quem não estuda análise gráfica, talvez não entenda que em determinados momentos você tem que ficar de fora da bolsa de valores. Ou de grande parte das ações. Não quer dizer que a bolsa está caindo, que todas as ações estão perdendo valor. Pode ser que tenha algumas empresas, por algum motivo, que o preço está subindo. Tá? Então, quando eu percebo que uma determinada ação está com esse canal de baixa de longo prazo, eu não penso em comprar essa ação. Por quê? Primeiro, na análise gráfica, significa o quê? Que a tendência maior é de queda do preço. Então, essa tendência, ela vai ter agora movimentos de queda aqui, bem forte, e vai ter uma subida bem menor que a queda. Então, eu não vou tentar buscar aqui, comprar por aqui uma ação para vender aqui, que eu quero comprar para o longo prazo ou para o médio prazo, que ele suba, né? Em várias semanas, sempre subindo. Só que aqui, em várias semanas, esse preço desta ação aqui está caindo. Então, quando você olha a direção no longo prazo de preços, e você enxerga, você consegue olhar graficamente, você olha, nossa, esse preço no longo prazo, o preço dessas ações aqui, o preço dessas ações dessa empresa estão se desvalorizando.
então eu não posso comprar. Por quê? Porque essa empresa pode estar passando por algum problema interno, um problema financeiro, e isso para mim não me interessa, tá? Quem mexe com análise gráfica não interessa por que está caindo ou subindo, tá? E isso que eu vou falar no próximo vídeo com vocês, tá? Mas isso não me interessa. O que me interessa é eu comprar uma ação e eu quero que ela se valorize daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Eu não quero comprar uma ação e que ela fique desvalorizando daqui os próximos meses, os próximos anos. Não é a ideia de ninguém aqui. Então, quando eu olho para uma ação e vejo uma tendência maior de queda, eu fico longe dessa ação. Eu não compro esta ação, porque pode estar acontecendo algum problema mais sério nessa empresa. Por isso que os grandes investidores não estão mais comprando essa ação e o preço tende a cair, tá? Então isso é uma tendência de queda e essa tendência você tem que ficar longe dela, fora dela. Não compre ações que tenham essa tendência de preços no longo prazo, tá? Bom, então isso aqui é mais ou menos como funciona a movimentação de preço. Quando a gente olha graficamente no longo prazo, fica fácil entender, enxergar essas grandes tendências de ações. A gente percebe que as grandes empresas estão em trajetória de alta, que eu expliquei ali naquele slide ali, uma trajetória ascendente em anos, tá? Seguindo, subindo e caindo, mas sempre valorizando mais e mais ano após ano. Tá, ok? Então a análise gráfica ela fica bem objetiva quando eu enxergo isso. E a partir daí eu tento buscar uma brecha para comprar aquela ação para eu levar para o longo prazo. Ok? Bom, esse vídeo foi sobre a movimentação de preço na análise gráfica, tá? São padrões que acontecem constantemente. No próximo vídeo, o que eu vou falar? Análise gráfica versus notícias, tá? Por que que hoje você não encontra nenhum curso no mercado explicando como você comprar uma ação baseado naquela notícia? Porque não faz sentido, tá? Por isso você não encontra curso algum te explicando como vou comprar uma ação depois que sai determinadas notícias. Então eu vou falar no próximo vídeo porque não faz o mínimo sentido e vou mostrar agora o que está acontecendo com o mercado de ações nesse momento. Tá? Hoje nós estamos aqui em 9 de julho de 2020, então eu vou falar amanhã sobre essa questão da notícia e a análise gráfica. Por que que elas não se conversam? Tá ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Abraço.